Fala galera, beleza? Luiz Cruz aqui, começando mais um estudo semanal do canal Moneymakers e hoje, dia 16 de abril de 2021. Vamos entrando aí, né, galera, na terceira semana de maio, perdão, né? Falei abril, 16 de maio aí de 2021, estamos entrando na terceira semana de maio. É um mês que vem trazendo bastante volatilidade para os mercados, então vamos falar um pouquinho aí dos principais índices, dos juros, do dólar, qual é a nossa visão aí gráfica para essa semana. Lembrando que esse vídeo, né, tem caráter unicamente educacional, os estudos apresentados aqui eles são estudos apenas com intenções educacionais, não trata nenhum estudo realizado que trata de recomendação de compra ou venda de nenhum ativo analisado, e as operações em bolsa de valores são operações de alto risco, então opere com responsabilidade. Se você tirar alguma ideia do que eu disser aqui para fazer suas operações, o risco é seu, a responsabilidade é sua, porque o que eu faço aqui é só ensinar vocês com espelho, né, com a base técnica da análise técnica a o que fazer, como fazer, certo? E o que comprar e o que vender. Vamos para cima então, galera. Olhando aí o Ibov, né? Vou tirar minha câmera aqui para não atrapalhar. Começando com o Ibovespa, gráfico semanal. Esse aqui é o gráfico semanal do Ibovespa. Nós tivemos uma semana de alta volatilidade e você vê isso pelas sombras, né, do candle inferior com candle com uma sombra inferior muito grande e o candle com uma sombra superior ali razoável também, o corpo real muito pequeno. Isso significa alta volatilidade, baixa amplitude, o mercado realmente sem direção nessa semana. Quem opera viu que foi uma semana um pouco complexa, né? Caiu demais na quarta-feira, recuperou bastante na quinta e na sexta, mas ficou aquela sensação de para onde vai essa coisa, né? Vamos tentar entender um pouquinho isso, para onde que vai agora pelo gráfico semanal. Galera, olhando a figura maior, nós temos média de 200 períodos ascendente, média de 20 períodos ascendente no gráfico semanal. Isso mostra tendência de alta no curto prazo, representada pela média de 20, e de alta no longo prazo, representado pela média de 200 períodos, né? Isso daí a gente consegue observar. E também, olhando aqui mais no curto prazo, o mercado vem fazendo topos e fundos ascendentes, marcado aqui, ó, fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto. Por enquanto, um fundo mais alto e ela já renovou o topo mais alto também. Então, isso aqui, né, a gente, pela teoria de Dow, vê que é topo e fundo ascendente, ou seja, tendência de alta no longo, médio e curto prazo para o Ibovespa, por esse gráfico semanal. A semana passada, ela pode ser considerada pode ser considerada não, né? É um doji com uma sombra inferior grande, um long leg doji, né, como o pessoal chama, não representa muita coisa. O fato é que o volume foi acima da média, houve rejeição à venda, né? Os compradores entraram tomando nessa correção e puxaram o preço para cima. Como foi uma semana de queda, vocês veem aqui, ó, que foi uma semana vermelhinha, né? Você teve uma correção na semana, o mercado caiu pouco, 0,13%. Como foi uma semana de queda, nós podemos enxergar isso aqui como uma barra vermelha ignorada, já que a tendência é plena de alta, né? Então, cada barrinha dessa pode ser uma barrinha vermelha ignorada, onde a gente teria compra na máxima da semana passada, com stop na mínima dela. Então, aqui daria uma entrada acima da máxima desse candle com stop na mínima, já que o mercado está renovando topo aí. Beleza? Quando você olha para o gráfico diário, tá? A coisa fica um pouco mais clara. Por quê? A tendência é de alta também plena aqui, né? Média de 200 ascendente, média de 20 ascendente e topos e fundos ascendentes aqui. Inclusive, estamos trabalhando dentro de um canal de alta, certo? Que o mercado vem brigando aqui sem nenhuma preocupação. Bom, por que fica um pouco mais claro? Porque a gente já consegue ver um alargamento, né? Uma figura de alargamento reto, onde o mercado faz topos ascendentes e fundos descendentes aqui, certo? Então, isso aqui é uma figura de alargamento, também conhecida como megafone, que é uma figura muito complicada de se operar, porque é uma consolidação
complexa, né? Uma consolidação difícil de se operar. O mercado renova fundos, você acredita que é uma tendência de baixa, ele sobe. Renova topo, você acha que é uma tendência de alta, ele cai. Então, isso aconteceu, né? Uma vez que na terça-feira o mercado deu uma porrada para cima, todo mundo achava que agora vai para o topo histórico. Na quarta-feira, a gente teve uma queda aí acima de 2,5%, assustando muita gente. Tá? E aí todo mundo gritou, vai cair! Quinta e sexta voltou a subir. Isso acontece em alargamentos, tá, galera? Sempre que a coisa está complexa e difícil, pode ter certeza que ou você tem um triângulo simétrico ou um alargamento reto. Nesse caso, é um alargamento reto que a gente vem vendo aqui. E aí, vamos contar comigo, né, galera? Vamos ali. O que você tem por teoria de um alargamento reto? Um alargamento reto, tá? É uma figura, como eu já disse, de consolidação. Ela é difícil de se operar. Vocês podem ter mais detalhes sobre isso lá no livro do Thomas Bukowski, né? Que é a Bíblia dos Padrões Gráficos. É um livro bem complexo aí, tá? Um livro de consulta muito bom. Ou então no próprio site do Thomas Bukowski, tá? Onde você encontra esses dados aqui. Mas o alargamento, ele geralmente, tá? Ele tem 5 toques, tá? Antes do seu rompimento. Então, no caso desse alargamento que eu desenhei aqui, você teve 1, 2, 3, 4, 5 toques. E aí, quando ele rompe, como que você faz uma projeção de um alargamento, né? Até onde que o mercado vai? Você pega a última perna e projeta para cima a partir do rompimento, certo? Vou dar um exemplo disso daí aqui na prática, né? No nosso Ibovespa. Se esse alargamento for rompido, onde que seria o alvo? Galera, vamos contar aqui quantos toques, né? Essa daqui é a base dele. Aí o mercado deu 1, 2, 3, 4 toques. Então, provavelmente, o mercado ainda vai ter mais um toque. Não sei se aqui embaixo ou se vai ser aqui em cima, tá? Não tem como eu saber, tá? Bom, o fato é, se a gente contar a base, foi 1, 2, 3, 4, 5 toques e ele romperia agora, tá? Então, se ele for romper agora, nós temos essa última pernada aqui para projetar para cima, certo? E aí, como que a gente faz isso? Você pega essa ferramenta aqui, ó, projeção de Fibonacci e puxa ela da mínima com a máxima e solta. O objetivo do mercado seria vir no 100% dessa projeção, estaria lá em 128 mil pontos e 300, 128 e 300 pontos, tá? Então, isso, se o mercado romper esse topinho anterior, confirmar que está saindo do alargamento, etc. Beleza, galera? Agora, existem sinais positivos quando a gente olha para os indicadores. Tá? O OBV, On Balance Volume, né? O volume contínuo, né? O OBV indica um Advanced Breakout, né? Um Advanced Breakup, uma vez que o OBV já rompeu o topo anterior e o preço ainda não, então o OBV rompeu esse topinho, certo? E o preço ainda não rompeu esse topo. Então, o OBV antecipa, indica acumulação. As pessoas estão comprando. Tem mais dinheiro na brincadeira aqui do que tinha no topo anterior. Isso é um bom sinal, indica que estão acumulando para fazer o mercado romper para cima, certo? Isso daqui conhecido como Advanced Breakout, tá? Ou Advanced Breakup, como está rompendo para cima, Advanced Breakup. Beleza? O IFR, ele acompanha o preço, tá? Não dá indicativo nenhum. Eu ainda estou um pouco negativo com esse IFR, uma vez que ele não consegue romper essa região dos 65, que é uma resistência em tendências de baixa, tá? Mas, por enquanto, ele simplesmente acompanha o preço, não tem uma divergência clara, tá? Tem uma leve divergência, topos da mesma altura no IFR, enquanto topos ascendentes no preço, mas bem levinha, tá? Bem levinha essa divergência. Então, o indicador ABV é o que me chama a atenção aqui, que indica que realmente o preço tende a puxar forte. Bom, o que eu estou vendo também pelos 60 minutos é o seguinte, galera. Pegando aqui um gráfico limpo, né, sem as médias, nós temos o seguinte, uma onda 1, uma onda 2 não complexa, uma onda 1 dá 3, 2 dá 3, e aqui estaríamos tendo uma onda 3 dá 3. Tá? Então, para mim, sim, o mercado tem um viés muito positivo. Para mim, o objetivo claro do mercado é os 126 mil pontos, que é o alvo de Fibonacci,
Lá do gráfico diário, nós temos um fundo, um topo, fundo mais alto, rompeu. Primeiro alvo estava aqui, ó, 122.500 mais ou menos. Corrigiu, se romper esse alvo, 126 mil pontos, topo histórico para o Ibovespa. É um momento bom para estar comprado. E isso não digo em todos os papéis, tá? Tem papéis, você precisa ser seletivo e por isso nós vamos falar dos outros índices agora. Bom, setor financeiro, galera, bancos, tá? Bancos, B3 e etc. Rompeu, tá? A retração de 61,8, aqui, rompeu esse nível de 61,8, tá, galera? De toda essa queda aqui, se você pegar a retração de Fibonacci, tinha um nível de 61,8, onde o mercado testou aqui, certo? Sentiu pressão vendedora, fez um fundo, então a gente tem uma mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Isso aqui é confirmado um fundo ascendente e agora ganha força para romper, tá? Bom, rompendo o nível de 61,8, qual que é a expectativa, galera? Sempre que um nível de 61,8 é rompido, a expectativa é de voltar à origem do movimento, ou seja, ao topo anterior. Ainda está longe do topo pré-crise, beleza, galera? Daquele topo anterior, o mercado ainda precisaria subir mais 7% para bater o topo pré-crise. Mas já é um avanço a gente voltar para o topo anterior. Os bancos estão muito baratos perto do Ibovespa, tá? Então, pode ser uma oportunidade aí. Se a gente olhar aqui o gráfico diário, tá, galera? Nós tínhamos um pivô de alta feito, certo? Fundo, topo, fundo mais alto, rompeu, beleza? Esse rompimento não foi um rompimento tão legal, porque o mercado ficou sambando aqui dentro de uma consolidação, certo? Mas o mercado, uma vez que rompeu a consolidação, voltou na cabeça do pivô para sentir como suporte e foi embora, tá? Então agora a gente tem as projeções desse pivô, cujos alvos, né, dessas projeções estão aqui: 11.900, 12.308 e 12.950 são os alvos de Fibo, caso seja confirmado o padrão. Como que se confirma, Luiz? Rompendo essa máxima. Rompeu a máxima de sexta, galera, é buy no setor financeiro. Fechado? Muita atenção com esse setor, galera, muita atenção. O OBV segue fraco, tá? O preço vem subindo forte e o OBV não. Mas o OBV conseguiu dar um sinal positivo, que foi o rompimento dessa LTB. Nós tínhamos uma LTB no indicador, e ele conseguiu romper, inclusive fez um pullback nela e ganhou força. Beleza? Então, isso daí é interessante. Tá, galera? Bom, o IFR ele vem acompanhando o preço, né? Segue um pouquinho lateral, nada demais, nada de relevante para se comentar no IFR. Bom, setor de materiais básicos, turma, chegou num alvo importante, né? Se você pegar toda a queda do Covid, então pegar todo esse movimento de baixa e projetar 161% para cima, né? 161,8%. Ah, mas que números são esses? 61,8, 38,2, 161,8. Galera, isso é Fibonacci, tá? Assistam aí no meu canal, na playlist Complicando Análise Técnica, tem vídeos explicando tanto retração, quanto projeção, quanto espelhamento, utilizando Fibonacci. Fibonacci, sequência Fibonacci, tá, galera? Leonardo de Pisa, Leonardo Fibonacci, ele descobriu a sequência, que é uma progressão que, se você fizer algumas operações matemáticas, você chega nesse número de 61,8%. Esse número é conhecido também como assinatura de Deus no universo. Assistam lá a playlist, que é uma playlist são vídeos bem interessantes ali que explica por que esse número funciona, e ele está presente em tanta coisa no universo, inclusive no mercado. Enfim, projetando 161,8% da crise para cima, o mercado bateu lá, tá? Testou uma semana, testou 2 semanas e nessa semana ele sentiu venda forte, tá? Teve uma queda forte, o mercado caiu 4,5%, o volume foi muito alto, tá? Indicando que a gente pode entrar num movimento aí um pouco mais corretivo com
o setor. Lembrando que esse setor tem carregado o Ibov nas costas, né? O setor, se você olhar o anual dele, está subindo 30% quase, 29,71. Então, o setor está muito forte. Aí, uma correção dele pode trazer uma correção um pouquinho mais aguda. Talvez para o Ibov testar o fundo daquele alargamento, não sei. Outra coisa que pode acontecer é uma rotação dos setores, certo? Uma vez que tem muito dinheiro no setor de materiais básicos, o pessoal realizaria lucros no materiais básicos para comprar, por exemplo, o setor financeiro. É uma hipótese. Ok, galera? Outro alvo importante que nós temos é, se nós observarmos esse movimento como uma onda 1 aqui, certo? Então, se a gente considerar que isso aqui tudo foi uma onda 1 e a crise não passou de uma onda 2 não complexa, tá, galera? Você teria que o alvo aqui era o alvo de 100% dessa onda 1 para cima. Ou seja, podemos estar chegando ao fim de uma onda 3. Luiz, tenho dúvida com isso. Além de assistir a playlist Complicando Análise Técnica, assiste aí os vídeos, né? São 4 vídeos que eu falo dos princípios do mercado. Foi um curso gratuito que eu dei aqui, 4 vídeos, tá? São vídeos longos, complexos, mas vale a pena assistir. Eu recomendo assistir primeiro a playlist Complicando Análise Técnica e depois o Princípios do Mercado. Mas o vídeo lá, Princípios do Mercado, ficou sensacional, tá bom, turma? Bom, dito isso, vamos dar uma olhada no gráfico diário. Ele fez topos ascendentes aqui no preço e começou a correção vindo buscar este fundinho aqui, tá bom? O volume acompanhou o preço nessa queda, foram volumes acima da média, certo? E aí eu quero dizer sobre o OBV. Turma, o preço voltou no fundo, o OBV não. O OBV segue muito forte. A galera não fez um sell-off, tá? Não desfizeram de suas posições. E o mercado já corrigiu forte. Então, se começarem a vender pesado aqui o setor, a gente pode ver uma correção mais aguda no setor de materiais básicos. Beleza? Quando você olha o IFR, ele já antecipa a perda do fundo. Então, o IFR já mostra que o preço deve perder o fundo aqui, certo? Ele faz um advanced breakdown aqui, né? Rompendo o fundo anterior, indicando que o preço deva romper também. Outro indicador importante aqui é o MACD, certo? Se a gente olhar o MACD, ele deu exaustão da compra, né? Como eu já tinha comentado. Enquanto o preço fez topos ascendentes, o MACD fazia topos descendentes no histograma e as linhas caíam, né? O IFR também fazia topos descendentes. Esqueci de comentar esse detalhe. Tá? Então, o setor de materiais básicos já faz 3 semanas que eu estou falando, ó, galera, vai com calma, espera um pouquinho, segura um pouco no setor, pode estar aproximando alguma correçãozinha. Essa semana a correção veio, vamos ver se ele vai dar continuidade ou não. Eu ainda prefiro ficar um pouquinho de fora do setor, porque ele já é um setor esticado, a gente pode ter uma rotação de setores, como eu já disse para vocês. Ok? Bom, setor de consumo, ele teve um vômito aí, né, ao longo da semana, caiu bem forte ao longo da semana, recuperou, só que foi suficiente para fazer mínima mais baixa que a mínima da semana passada, da semana retrasada, perdão, certo? Então, a semana passada renovou mínima, mas ainda segura no nível de 61,8 dessa pernadinha de alta, tá? O mercado ainda sente aqui como suporte, ok? Olhando o gráfico diário, você vê que isso aqui pode ser um fundo duplo em cima da retração. Óbvio, né? Não estamos em tendência de baixa, então é meio errado falar que é um fundo duplo, mas ele fez fundos do mesmo tamanho aqui, bem no nível importante de suporte, que é a retração de 61,8, média de 200 períodos, e aí ele pode querer fazer um movimento espelhado, né? A mesma queda que teve de cá, ele faz o lado de cá, só que em alta, certo? Então ele espelha o movimento. Vamos ver se eu consigo me fazer mais claro, tá, galera? Nós teríamos, por exemplo, uma linha aqui, ó, tá? Que seria um espelho. E tudo que aconteceu do lado esquerdo do espelho viria acontecer do lado direito, só que é igual um espelho mesmo. Quando você olha, você levanta a mão direita, o espelho está olhando, levanta na mão esquerda, certo? Então, aqui nesse caso, você teve essa queda, subiu. Aqui o mercado caiu e a expectativa subiu, repetiu o movimento, só que para o lado contrário. Beleza? Então, minha expectativa é, se ele romper esse topinho, é ganhar força e buscar o topo anterior maior. Fechado, turma?
O que me indica que tem grande chance disso acontecer? O OBV, certo? O OBV já antecipou, né, o rompimento desse topinho. Enquanto o OBV já rompeu, o preço está longe de romper. Então, esse daqui é um Advanced Breakout também, tá? Mais um exemplo, tá? O IFR acompanha o preço sem muita coisa também a se dizer. Setor de energia elétrica, tá? O setor das elétricas aqui. Também foi um setor que teve uma queda mais brusca, conseguiu renovar a mínima. Ele também trabalha dentro de um alargamento reto pelo gráfico diário, tá? Então, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 toques já, né? 1, 2, 3, 4, 5 toques. Então, a expectativa é que ele venha para romper esse topo, tá bom? Então, a expectativa é que venha para romper. O OBV dele tá muitíssimo forte, muito, mas muito forte, tá, galera? Enquanto o preço veio caindo tudo aqui, o OBV saiu andando de lado, tá? Então, assim, derrubaram sem volume e agora ele já rompeu o topo, indicando que o preço deva romper o topo. Qual que é o alvo, tá? Bom, nós temos dois aqui. Primeiro, nós temos esse pivô de alta, fundo, topo, fundo mais alto, rompeu. Alvo de 100% está em 82.543 pontos. Rompendo ali, alvo do espelhamento, tá? Bom, a gente tem que pegar a última pernada de baixa e projetar para cima. Então, como é que a gente faz isso? Pega a projeção, daqui para cá e pronto. Alvo 85.850. Coincide muito, né? Chega muito perto do alvo de 161% do pivô. Ou seja, ali a gente tem uma zona de alvo, uma zona de confluência. A partir do momento que o mercado rompeu os 82.550, é bem provável ir lá para os 85.850 e 86.150, tá? Uma zona de 300 pontos que deve ser uma região muito importante, um imã realmente para atrair o preço. Beleza? Atenção a esse setor. Novamente, atenção a esse setor, ok? Setor imobiliário segue dentro da consolidação, no gráfico semanal, temos um mercado totalmente lateral. Semana passada o mercado conseguiu se recuperar da queda, tá? Ainda precisa romper a máxima dessa vela verde aqui para confirmar um movimento mais forte rumo à resistência, tá? Então, como está lateral, se romper essa vela verde, ele deve vir para a resistência dentro da consolidação. Nada demais, tá? Setor bem enrolado esse aqui. Bom, galera, ele voltou numa zona de suporte, tá? Essa semana, ele voltou aqui nessa zoninha de suporte, encontrou força e tenta ganhar ânimo de novo para ir buscar um alvo de 100%, perdão, de 161,8 desse fundo duplo. Tá? O mercado caiu, fez um fundo, topo, fundo da mesma altura, rompeu. O alvo principal foi atingido, 992. Rompendo ali, próximo alvo, 1.040, tá? É isso aí. Então, por enquanto, um viés mais altista, a não ser que o mercado perca realmente esses fundos aqui para ir buscar novamente a base da consolidação do semanal. Acho mais difícil, eu acho mais provável ele ir lá para a resistência. Ok? Bom, setor de small caps, setor bem forte, tá? Fez novamente um pullback aqui, não consegue ganhar força, né? Parece uma lateralização aqui pelo semanal. Ó, semana de queda, semana de queda, semana de alta, semana de queda. Por enquanto a gente não tem muito o que fazer, ele precisa romper esse topinho aqui dos 2.985. E aí, galera, é 3.055 o próximo objetivo. Olhando um gráfico diário, o que a gente vê é que ele fez um movimento de rompimento de uma consolidação, certo? A gente pode observar isso aqui como uma consolidação. Ele rompeu para baixo, então isso aqui era a consolidação, rompeu para baixo e agora volta. Isso daqui, galera, tem cara de falha de rompimento de consolidação. E aí entra um negócio bem legal. Eu já conversei com vocês, mas como tem gente nova chegando no canal, eu vou falar novamente. Turma, quando você tem um movimento de lado, o mercado está trabalhando dentro de uma consolidação, a gente viu isso, né, em um Morning Call esses dias, a gente conversou sobre isso no Bitcoin, tá? Foi onde eu expliquei para vocês
acho que é a primeira vez ali em algum morning call, mas tem mais vídeo no canal falando sobre esse movimento. Como é que funciona? Nós temos um mercado lateral, então o mercado está trabalhando dentro de uma consolidação, certo? Vou fazer os desenhos aqui, ó. Então o mercado está trabalhando dentro de uma consolidação, certo? E aí ele rompe essa consolidação, vamos supor para baixo, e falha esse rompimento. Porque a expectativa dentro de uma consolidação é o mercado realmente, depois de romper, andar a favor do rompimento, certo? Mas quando ele falha, o que a gente tem é um movimento de rebote, tá? E a expectativa do mercado fazer o mesmo movimento que ele fez nesse falso rompimento para o lado oposto. E aí, o que a gente pode fazer? Como que nós fazemos isso, tá, turma? A gente mede essa altura desse rompimento e projeta a partir da base oposta em 100%. Então, uma vez que o mercado fez isso, a expectativa é que ele fure a resistência e venha bater nesse 100% aqui, tá? E aí, galera, isso serve tanto para baixo quanto para cima. Como assim? Bom, se o mercado está na consolidação, eu dei o exemplo dele falhando o rompimento para baixo. Agora, se ele falha em romper para cima, a expectativa é a mesma, tá? Então, a gente pega aqui, mede esse rompimento falso e projeta para cima a partir da mínima. E aí a expectativa é o mercado vir buscar esse 100% aqui. Agora, vamos dar então o exemplo lá do real aqui, né? O que a gente está vendo aqui no setor de small caps. Vamos lá. Voltando para o gráfico real aqui. Ó, galera, nós tínhamos uma consolidação, certo? 2 toques na resistência, 2 toques no suporte, ele rompeu e falhou, tá? Tem cara de ter falhado. O que a gente faz? Pega esse movimento e projeta para cima a partir daqui. Alvo, 3035, 3030, tá? Deixa eu botar bem ajustadinho. Ó, 3030, 3035. Então, a minha expectativa é agora do mercado fazer isso aqui, ó. Pá. Certo? Pode ser uma boa oportunidade. Lembrando que eu tenho um alvo do pivô de alta em 3055 e aquele alvo é a máxima histórica do setor. Atenção nesse setor. Então, eu falei atenção em 3 setores aqui, galera. Financeiro, energia elétrica e small caps. Atenção nesses 3 setores, ok? Para essa semana. Bom, e FIX, turma, índice de fundos imobiliários. Ele tinha um pivô de alta aqui, que ele tentou ganhar força, não conseguiu, esbarrou no 61,8 de todo esse movimento de queda e volta a cair. Se perder esse fundo, a coisa azeda, tá, galera? Então, a expectativa é que ele bata aqui novamente nessa resistência rompida, igual ele fez aqui, ó. Sinta novamente suporte e retome alta, tá? Isso pode ser um grande movimento de ABCD, certo? Se a gente olhar aqui, ó, pelo semanal, deixa eu esticar um pouco esse gráfico. Isso aqui, galera, vou botar um gráfico limpo, né? Melhor. Aqui, ó. Apagar estudos, pronto. Isso daqui pode ser um movimento de ABCD, tá? O que seria o ABCD? Subiu forte, A, B, C, D para continuar. E aí o objetivo, né, do mercado seria pegar esse movimento de alta projetado para cima aqui em 2.970, mais ou menos. Ok? Isso aí, galera. Vamos lá, então, falar das ações, né, das 4 principais ações do índice hoje, que juntas somam aí uma boa fatia do índice. Então, vamos começar com o Bradesco, na ordem alfabética. Bradesco, Itaú, Petro e Vale. Bradesco teve uma semana bem forte, lembrando, esse gráfico não é ajustado, eu prefiro trabalhar na análise técnica com gráficos não ajustados, uma vez que a análise técnica é memória de preço, tá? Bom, essa semana foi uma semana forte de alta para o Bradesco, não conseguiu mudar nada ainda, certo? Nós temos um topo aqui, um topo mais baixo,
E, por enquanto, não temos sinal de que vamos fazer um topo mais alto, tá? Então, ainda não tem nada de importante. O que é importante é dizer que ele vem recuperando o fôlego e está vindo rumo aos 25 e 25, 25 e 24, que é a retração de 50%. No gráfico diário, vocês veem isso, tá? O mercado deu uma decolada na quinta. Sexta-feira tentou continuar, mas deixou um belo de um doji. Estamos em um nível de gap aqui, certo? Que é, assim, uma resistência para o Bradesco. E, por enquanto, não há sinal claro de que ele vai romper isso daí, certo? Se você olhar o OBV já ganhou aquele topo, o OBV está bem forte, mas, sinceramente, eu precisaria de um movimento de topo e fundo ascendente forte no Bradesco para me animar na compra. E ainda eu não vejo isso, tá, galera? Eu ainda não tem um sinal claro de compra aqui, infelizmente, tá? Eu vejo bancos para cima, eu vejo bancos baratos, mas aqui no Bradesco, que para mim é um dos melhores bancos, eu ainda não tenho um sinal de compra claro, tá? E se não está claro, eu não faço. Simples assim, tá? Rompeu a SLTB, por enquanto tem a retração de 50%, depois retração de 61,8%, a primeira em R$ 25,24 e a segunda em R$ 25,77. Itaú. O Itaú está um pouco mais bonito, certo? Conseguiu fazer um topo e fundo ascendente no semanal, tá? Rompeu o topinho anterior, expectativa de uma alta no Itaú, foi um rompimento com força, falta o volume, tá? O volume ficou abaixo da média, eu não gostei disso, mas pelo volume muito acima da média do que no anterior, a gente pode estar tendo resquícios disso aí, tá? Então, bem legal o movimento do Itaú no semanal. No diário, turma, nós saímos dessa consolidação. Agora, confirmou já? Não, tá? Por quê? Porque você tem duas formas de confirmar. Ou o mercado faz um pullback e ganha força, ou rompe a máxima de sexta. Se romper, confirmado. E a gente tem retração de toda essa queda logo em cima em 29,80, tá bom? Muita atenção nesse nível aqui, porque além de retração, foi uma região que foi resistência anteriormente, tá? Resistência duas vezes, foi resistência aqui, ó. Resistência, 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 gap, resistência de novo, tá? Então, é uma região muito importante, essa região dos R$ 29 aí, turma. Muita atenção nisso. Perdão, R$ 29 não, R$29,80. Ok? Se a gente pegar aquele pivô de alta, certo? Então, pegar esse movimento de topo e fundo ascendente de Itaú e projetar para cima, nós temos os seguintes alvos, tá? Vou colocar aqui, ó. Colocar eles em destaque, porque seriam os alvos que só para vocês verem, né? Ele subiu, corrigiu 38,2 duas vezes e rompeu para cima, tá? Então, agora a gente pode trabalhar com as projeções. Pronto. E aí, o objetivo seria 31,60, 31,70, tá? Depois 33,52, que é a máxima recente, pós-Covid, e 36,50, o último alvo, tá? Lembrando, novamente, isso se ele conseguir confirmar o rompimento dessa consolidação e ainda se livrar do 61,8 em 29,80, ok? Existe o OBV do Itaú, que está bem forte, tá? Já rompeu junto com o preço, então está acompanhando. E o IFR também rompeu junto com o preço, certo? Tudo nos conformes, nada de divergência aí no papel. Petro, um caminhão, né? Bombou essa semana, alta de quase 8% na semana, com um balanço muito positivo, pivô de alta em cima de uma LTA. Show, Petrolinda, alvos, 26,80, 28,30 e R$ 30,72. Se Bolsonaro não tivesse feito cagada, tá, de trocar o presidente, assim, que eu digo cagada em termos do mercado, né? A troca foi boa, mas, não precisava ter sido feita como foi feita, certo? Se ele tivesse feito uma troca mais branda, mais tranquila, a Petro não teria tido essa queda e a gente veria a Petro hoje próximo de R$ 35,00. Então, o papel está, sim, muito descontado, ok? E a gente viu isso, a gente montou muita posição em cima disso, a gente fez trade em cima disso, tomou posições, tomou risco e estamos colhendo os frutos, certo? Bom,
O mercado consolidou aqui, tá? Assim como o Itaú, rompeu para cima, vamos embora. Só que a Petro tem um detalhe, ela confirmou, né? Ela rompeu para cima, fez pullback e pá. Alvo 26,80, 28,30, 30,72. Ok? São esses os alvos. OBV rompeu junto, né? Eu estava preocupado com esse OBV, mas ele ganhou força, rompeu junto. Foi embora, confirmando aí o rompimento. Ok? Então é isso aí, galera. Vamos embora. Muito bom. Vamos dar uma olhada agora em Vale. E a gente vai para os juros e para o dólar. Vale no gráfico semanal corrigiu. A Vale tem dois alvos importantes. Primeiro, se a gente considerar isso uma onda 1. 2, complexa. 3, o alvo estava em 116,24, alvo de 100%. Tá? Se você olhar bem, nenhuma semana fechou acima desse alvo, né? A semana retrasada bateu lá e segurou. A máxima, né, da semana passada foi exatamente no alvo da retrasada. E a semana passada tentou romper e voltou para baixo, tá? Então não tivemos fechamento acima. Bom, esse padrão de candle na Vale é conhecido do mercado. É um padrão chamado de Dark Cloud ou nuvem negra, quando você tem uma tendência de alta, você chega em uma resistência, você tem um candle altista, certo? E o candle seguinte ele abre acima da máxima do candle anterior e fecha abaixo da metade do candle anterior. Isso daqui é uma Dark Cloud, uma nuvem negra, tá? Que teoricamente tem o poder de reverter tendência de alta para uma tendência de baixa. Eu acredito nisso? Não, não acredito em candlesticks revertendo tendência, mas sim ele pode iniciar uma perna de baixo, uma correção um pouco mais forte no papel, até essa média de 20 no semanal, que não seria nada demais. Pelo diário, nós também atingimos um alvo de 100%, que foi desse pivô de alta. Eu coloquei com vocês que R$ 120,50 era o alvo de Vale. Ela bateu ali do lado, 120,45, né? Ficou por 5 centavos e devolveu. E agora, para mim, ela está buscando os alvos desse movimento para baixo. R$ 108,00, perdão, R$ 108,90, R$ 106,20 e R$ 101,80, tá? Não seria nenhum desastre Vale voltando na região de 103, R$ 102 antes de ganhar força, tá, galera? Todo mercado, não, nenhum mercado sobe em linha reta. Todo mercado faz topos e fundos ascendentes ou descendentes. Nesse caso da Vale, tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Uma correção é simplesmente para manutenção da tendência. E é isso que eu vejo na Vale, que ela deve continuar um processo corretivo até a região ali de 103, 102 reais. Ok? Bom, é isso. Vamos dar uma olhada nos juros, né, no nosso DI e no dólar, para ver como é que está nosso câmbio, né, nossa taxa de câmbio, nossos juros aí. DI 22 encerra em janeiro de 2022, contrato futuro, certo? Nós rompemos a retração de 50% de todo esse movimento de queda. O mercado lateralizou nele, rompeu para cima. A semana passada confirmou o rompimento da semana retrasada, ó, rompeu a máxima, foi embora. Próximo objetivo, 5,235, tá? Então, o objetivo é voltar na retração de 61,8, 5,235. Então, podemos ver juros encerrando esse ano acima de 5%, ok? Lembrando, Banco Central manteve a taxa de juros a 2%. Esse ano começou a subir, subiu para 2,75%, contratou uma nova alta na última reunião para 3,5%, fez, tá? Então estamos em juros em 3,5%, e agora ele contratou mais uma alta de 0,75% para a próxima reunião, mais ou menos daqui 35 dias, tá? 36 dias. E aí a gente deve ver juros indo para 4,25, certo? O mercado já precifica uma alta um pouco mais forte, em vez de 4,25 encerrar o ano, 4,5? Não, tá? O mercado já olha os juros querendo encerrar acima de 5. Atenção a esse movimento. Lembrando, quanto mais a gente pressiona para cima a curva de juros de curto prazo, mais a gente alivia a alta na curva de longo prazo. Ok? Bom, falando aí então, o gráfico diário romper essa consolidação, o objetivo é o mercado buscar a amplitude dessa consolidação para cima, tá? Então ele está chegando no alvo aí que está em 4,970. Seria o objetivo aí pela figura da consolidação.
Olhando uma curva um pouco mais longa, dei um F25 ou 26, tá? 25, 26, teoricamente mais importante, porque a gente tem mais títulos vencendo, mas vamos dar uma olhada no 25, tá? O 25 fez o topo na média de 200 períodos, corrigiu, tinha esse canal de alta, né, que ele rompeu, ele testou a linha de retorno do canal como suporte e volta a ganhar força testando novamente a média de 200 períodos descendentes. Não sabemos se vai romper ou não, não tem como saber. Ok? Vamos acompanhando. Pelo gráfico diário, ele tinha esse canalzinho mais de curto prazo e ele está voltando fazendo um pullback, tá? Podemos encontrar resistência novamente ali naqueles topos para fazer uma correção mais aguda. Se romper, é porrada para cima, tá, galera? Aí a gente tem projeção desses alvos aqui, ó. O objetivo final, tá? Vou colocar em destaque os alvos, ó. Nós teríamos 7, 5, 9, 6, bateu e corrigiu, rompeu 8070, o mercado bateu, lateralizou e corrigiu, e agora rompendo, objetivos 8836, tá? A gente olhar o OBV está simplesmente acompanhando o preço, não tem euforia, não indica que o preço deva romper o topo, tá? Ainda. Por enquanto, o OBV só acompanha o movimento do mercado. Bom, câmbio, tá? Semana passada deixou uma barra branca, isso aqui tem pinta de ser uma barra branca ignorada, tá? Atenção, porque se o dólar perde a mínima dessa barra branca nessa semana agora, nós podemos ver o câmbio a 5,072, ou seja, próximo de R$5, 5,05, ok? Atenção a esse movimento. Quando a gente olha esse gráfico semanal, né, turma? Nós vemos que ele está chegando na linha de tendência de alta de um triângulo simétrico que ele tem, que pode sim servir como suporte. O gráfico diário, por sua vez, tá? Ele veio muito próximo da projeção, né, do espelhamento de 161,8 dessa pernada de alta para baixo, tá? E também, lembrando que temos os alvos desse triângulo, tá? Então, pega a base, projeta para baixo a partir do rompimento, e o alvo está em 5164. Ele ainda não foi lá, tá? O mercado ainda não foi lá. Pode ganhar força aqui para ir testar esse alvo ali, antes de entrar compra, tá? Um repique. O movimento está muito forte de queda. Bom, a BV acompanha o movimento do preço, certo? O preço voltou para fazer pullback. O OBV também, nada demais. E o IFR, ele começa a mostrar exaustão um pouco, tá? O preço fez fundos descendentes, o IFR praticamente fundos da mesma altura, em zona de sobrevenda abaixo de 30, ok? E o MACD, por sua vez, ainda não deu exaustão, lembrando que o MACD é bem importante no dólar, né? Aqui, exaustão da compra, o mercado derreteu. Exaustão da venda, o mercado subiu. Exaustão da compra, o mercado caiu. Exaustão da venda, o mercado subiu. Assim por diante, tá? Ainda não tivemos exaustão da venda. Então, teoricamente, o mercado ainda tem mais espaço para cair aí, tá? Luiz, se o mercado corrigir, tá? Nós teríamos aqui um fundo, um topo. Se o mercado fizer um fundo aqui e romper esse topo, teríamos um pivôzinho de alta. Qual que seria o objetivo do dólar? Galera, ele tenderia a voltar aqui para essa região dos 5,49, 5,50, ok? Era ali que o dólar tende a ir, se ele ganhar um pouco de fôlego, estressar um pouquinho aí na compra. Beleza? Bom, galera, então é isso. O estudo semanal vai ficando por aqui. Vejo vocês amanhã, 8 horas da manhã, para mais um Morning Call. Boa semana para todo mundo. Tamo junto. Um abraço e valeu, turma. Tamo junto.